Sejam bem-vindos à rádio, O Último Sussurro. No episódio de hoje, teremos um relato de um caminhoneiro que se deparou com um corpo seco na rodovia. Muito obrigado pela preferência. Não se esqueçam de apoiar o nosso projeto. Agora fiquem com esse relato assustador. Eu nunca fui um homem medroso. Passei a vida toda na boleia, cruzando estradas escuras, cortando o Brasil de ponta a ponta, levando carga de tudo quanto é tipo. O asfalto e a solidão nunca me assustaram. Mas naquela noite, naquela estrada esquecida no interior do Paraná, eu aprendi que existem coisas que não se explicam. Aconteceu há uns anos, numa madrugada fria de agosto. Eu estava transportando uma carga de cereais de Curitiba para um pequeno município do Mato Grosso do Sul. Era uma rota que eu conhecia bem, mas naquele dia algo parecia diferente. Saí do posto de gasolina depois de tomar um café ralo e barato, o único disponível àquela hora. O frentista me deu um olhar estranho antes de eu partir, como se quisesse dizer algo, mas ficou calado. Devia ser só paranoia minha. Liguei o motor do bruto, ajeitei o banco e botei o caminhão de volta na estrada, deixando a luz amarelada do posto para trás. O rádio estava falhando. Só pegava chiado e algumas estações gospel que iam e vinham. Como sempre, liguei a lanterna interna, peguei um cigarro e deixei a mente vagar. Depois de anos de estrada, você aprende a reconhecer certos sinais. Os caminhoneiros mais velhos falam de presságios ruins, pequenos avisos que o mundo dá antes de algo acontecer. E naquela noite os sinais estavam lá. A neblina veio de repente, espessa como fumaça de incêndio, engolindo tudo. O farol alto mal cortava o breu. Olhei no retrovisor e vi apenas escuridão, sem rastro do posto onde eu havia parado minutos antes. E tudo em silêncio. Parecia que eu era o único vivo por quilômetros. Mas então vi algo. No meio do acostamento, uma figura surgiu. Magra, parada, olhando diretamente para mim. O corpo era seco, pele esticada sobre os ossos, como se já tivesse morrido há tempos, mas ainda assim estava de pé. O rosto era indistinto na escuridão, mas eu sabia que ele estava olhando para mim. Eu juro que tentei desviar os olhos, mas quando olhei de novo pelo retrovisor, ele estava mais perto. A marcha engatou de primeira, o motor rugiu alto e eu senti o suor escorrendo pela testa. A estrada parecia não acabar. Não havia acostamento, placas ou qualquer sinal de vida. Apenas o asfalto e aquela maldita neblina. O que eu vi no retrovisor não podia ser real. Aquela coisa se arrastava na traseira do caminhão. Não corria, não tropeçava. Apenas existia ali, movendo-se na mesma velocidade que eu. Meu peito apertou. Meu instinto gritava para não olhar mais. Mas algo me fez continuar observando. Então vi uma coisa que me tirou o ar. A sombra dele não acompanhava a luz dos faróis. Era como se a estrada o engolisse. Como se ele não pertencesse a esse mundo. O breu ao redor parecia moldá-lo. Aumentei a velocidade. A sombra não sumia. Foi quando o motor começou a falhar. Primeiro, um engasgo leve. Depois, um tranco forte que fez o caminhão tremer. Olhei para o painel. Tudo normal. O combustível estava cheio. A temperatura estável. Ativo para o motor morrer. Segurei firme o volante. Minhas mãos estavam úmidas. Então, senti. Algo na poltrona do passageiro afundou o estofado. Ficou presa no peito. Senti um cheiro de queimado. Não de borracha ou óleo, mas de carne tostada. Um odor acre, pesado, que grudava na garganta. Tive a impressão de que o vidro ao meu lado estava embaçando, como se uma respiração lenta e quente estivesse se formando ali. Obriguei a virar o rosto. O banco do passageiro estava vazio, mas o cinto de segurança estava esticado, puxado para trás, como se segurasse um corpo invisível. O caminhão deu um tranco. O motor engasgou mais uma vez. E então, ouvi o barulho. Não era um sussurro, um gemido ou um som humano. Era algo seco, como unhas arranhando a madeira do painel, raspando, lentamente, como se aquilo quisesse ser percebido. A estrada se alongava à frente, mas eu sabia que já devia ter chegado. Eu conhecia esse trecho. Já deveria ter passado pelo posto de gasolina no quilômetro 352. Mas ele não estava lá. A estrada continuava infinita. Foi quando o rádio ligou sozinho. Um som de estática cortou o silêncio. O barulho de algo sendo arrastado. E, entre o chiado, uma coisa me fez gelar dos pés à cabeça. O rádio não estava pegando som de frequência nenhuma.
Era o barulho do banco do passageiro sendo raspado, reproduzido dentro do rádio. E então a voz veio. Não um aviso, não um alerta, mas um suspiro longo e seco, vindo de dentro do rádio, como se alguém estivesse tentando se levantar. Minhas mãos estavam coladas no volante, os dedos rígidos como se fossem parte do couro gasto. O motor engasgava a cada quilômetro, mas eu não ousava parar. Não aqui. O rádio continuava cuspindo aquela estática macabra, intercalada pelo som de algo arranhando o banco do passageiro. Eu queria desligar, queria jogar aquele maldito aparelho para fora da janela, mas algo dentro de mim dizia para não tocar nele. O caminhão deu outro solavanco. Eu estava perdendo velocidade. A 80 quilômetros, a 70 quilômetros, a 60 quilômetros. Era como se o peso do próprio inferno estivesse me puxando para trás. E então, o cheiro de queimado ficou mais forte. Era um fedor amargo, denso, que grudava na garganta. Como carne tostada, como algo morto e enegrecido pelo fogo. Tosse. Foi um erro. Por um instante, meus olhos se fecharam e quando os abri de novo, a estrada tinha mudado. O asfalto limpo agora estava rachado, manchado por algo escuro. As faixas brancas haviam desaparecido. O céu antes nublado agora era um breu absoluto. Nenhuma estrela, nenhuma lua, apenas o negrume infinito. O velocímetro marcava 40 quilômetros, mas o motor estava no limite, rugindo como se eu estivesse a 140. E foi aí que vi. No meio da estrada, parado de costas para mim, estava um homem, ou algo que já foi um homem. Seu corpo era seco, como um cadáver ressequido, a pele acinzentada e esticada sobre os ossos. Vestia um macacão de caminhoneiro sujo e queimado, como se tivesse saído de um incêndio. As pontas de seus dedos estavam negras, carbonizadas. Eu deveria desviar, mas eu não consegui. Meus músculos travaram. Eu não consegui pisar no freio. O caminhão foi direto na direção dele. O impacto deveria ter sido brutal, mas não houve impacto algum. O corpo seco atravessou o capô como fumaça. E então, ele estava dentro da cabine, sentado no banco do passageiro. Aquele cheiro insuportável de carne queimada dominou tudo. Meus olhos começaram a lacrimejar. Eu não queria olhar para o lado, mas eu olhei. E ele estava ali, a pele ressequida, os olhos fundos e negros como poços sem fundo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Nenhum. Apenas o rádio chiando, e então algo mudou. A estática se dissolveu, e uma nova voz ecoou pelo rádio. Uma voz feminina. Por favor. Socorro. Meu coração quase parou. A voz era fraca, cheia de interferências, como se estivesse vindo de muito, muito longe. Eu estou aqui, ainda estou aqui. Olhei para o rádio. A frequência marcava 88,8 FM. Uma frequência que não existia. Ele não me deixou ir. Minhas mãos tremiam. Então, a coisa ao meu lado esticou o braço. Seus dedos negros tocaram o painel, raspando de leve na madeira. O rádio explodiu em uma onda de estática misturada com gritos. Muitos gritos. E então, o caminhão apagou. Motor morto, faróis mortos. E no breu absoluto, senti algo tocar meu ombro. Meu corpo estava congelado. O toque daquela coisa no meu ombro era seco e áspero, como papel queimado. O rádio chiava, os gritos ecoavam dentro da cabine e o silêncio do mundo lá fora tornava tudo ainda pior. A mão morta apertou meu ombro com mais força e então ele sussurrou. A voz não veio da boca rachada, mas sim de dentro da minha própria cabeça. Você dirigiu até aqui. Agora, me leve até o fim. O breu lá fora parecia respirar. Algo se movia na escuridão. Tentei girar a chave na ignição, desesperado. O motor tossiu, mas não pegou. Não me deixe aqui de novo. Minha cabeça doía, latejando como se alguém estivesse enfiando pregos no meu crânio. E então, o rádio parou de chiar. O silêncio foi pior do que os gritos. Respirei fundo, tentei pensar, mas foi quando olhei para o espelho retrovisor que percebi que não estava mais sozinho. A estrada atrás de mim estava cheia. Dezenas, talvez centenas de figuras em pé no asfalto, imóveis. Corpos secos, todos parados, olhando diretamente para mim. E todos com olhos vazios, negros como um buraco sem fim. O caminhão tremeu. O motor ligou sozinho. E eu senti o pedal do acelerador afundar sozinho. As rodas giraram no asfalto manchado de escuridão. Eu tentei puxar o freio de mão, mas algo me segurou. Aquela coisa ao meu lado. O corpo seco. Agora você me leva. O caminhão disparou para frente, mais rápido do que jamais havia ido. O velocímetro subia desesperadamente. 100 quilômetros, 120, 140.
As sombras na estrada começaram a correr atrás de mim. E então, vi, lá na frente, a placa enferrujada que marcava a entrada de um túnel que não estava ali antes. As letras desbotadas mal eram legíveis, mas meu cérebro decifrou. Passagem para o outro lado. O corpo seco ao meu lado começou a rir. Um som abafado, gutural. Um som de ossos rangendo. O túnel se aproximava e eu sabia que, se cruzasse aquela entrada, nunca mais sairia. Meu coração batia descontrolado. Era agora ou nunca. Com toda a força que me restava, girei o volante para a esquerda. O caminhão derrapou, cantando pneus no asfalto seco. O baque foi violento. Batemos no guardrail e capotamos. Vidro estilhaçado, metal se retorcendo. O mundo virou de cabeça para baixo. Então, tudo ficou escuro. O silêncio foi o que me trouxe de volta. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. Podiam ter sido minutos. Podiam ter sido horas. Meus olhos se abriram devagar. O caminhão estava tombado de lado, o vidro espalhado por todo canto. O cheiro de óleo queimado impregnava o ar. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado, mas eu estava vivo. Tentei mexer os braços. Nada quebrado. Lá fora, o mundo parecia intocável. Nenhum rastro de sombras. Nenhum sinal das coisas que vi. Apenas a estrada vazia e nenhum túnel, nenhuma placa. Como se nada daquilo tivesse existido. Minha respiração estava acelerada, mas a adrenalina ainda corria pelo meu corpo. Eu tinha conseguido. Com esforço, consegui abrir a porta amassada e rastejar para fora da cabine. O caminhão estava destruído. Levantei o olhar para a estrada. Ali, ao longe, as luzes de um outro caminhão se aproximavam. Comecei a acenar freneticamente. O veículo diminuiu a velocidade até parar. O motorista desceu e veio correndo até mim. Meu Deus, amigo. Tá vivo? O que aconteceu? Abri a boca para falar, mas minha garganta estava seca. Tentei organizar os pensamentos. O que eu diria? Que fui perseguido por um corpo seco que se alimentava de caminhoneiros, que o túnel simplesmente desapareceu. O homem me ajudou a levantar. Foi só quando olhei para o caminhão dele que meu coração gelou. Na lateral da cabine, escrita em letras brancas, estava a mesma empresa de transportes da minha carga. E o número da placa era o mesmo do meu caminhão. O motorista me olhou com um semblante preocupado. Eu juro que vi esse acidente antes. Minha mente girou. Meu corpo tremia. E de repente uma lembrança veio à tona. Eu já estive ali. Eu já morri ali. O homem olhou para mim mais uma vez. E seus olhos se arregalaram. Ele deu um passo para trás. Meu Deus, seu rosto. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, vi meu reflexo na lataria do caminhão dele. E finalmente entendi. O corpo seco não me matou. Ele me deixou sair. Para tomar meu lugar, a estrada estalou sob meus pés. O rádio do caminhão do outro motorista chiou. E então, a voz que saiu dele foi a minha. Agora é a sua vez de dirigir. A última coisa que vi foi o outro caminhoneiro correndo de mim, gritando de terror. E então as luzes do mundo apagaram. Você já ouviu falar de histórias de caminhoneiros que desaparecem sem explicação? Ou sobre estradas assombradas, onde acidentes acontecem sempre no mesmo lugar, com os mesmos detalhes? O que você faria se estivesse no meu lugar? Correria? Tentaria escapar? Ou aceitaria seu destino? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com quem gosta de um bom terror. E se você quiser mais relatos sombrios como esse, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. As estradas escondem segredos que poucos sobrevivem para contar.